Os abusadores do sexo. Marta. Assim que acordei de um sono perturbado, comecei a coçar a minha parte íntima, sem parar, de maneira enlouquecedora, como se houvesse uma enorme concentração de feridas horríveis a me exigir medidas drásticas. Havia uma tênue luz no local onde me encontrava, e com isso conseguia notar as lesões vermelhas em meu órgão genital. Em primeiro momento pareceu-me uma infestação de bichos nefastos, sei lá, piolhos, pulgas, carrapatos. Mas logo concluí não ter estado em fazendas ou sítios. Apenas trabalhei com muito ardor em meus aposentos. Tudo muito higienizado e limpo. Era ridículo estar coçando, e muito. Atordoada pelos lancinantes comichões, nem notei que estava encostada a uma pedra enorme e fria, de onde podia avistar vários vultos passando de um lado para o outro, sem se preocupar com a minha presença. Continuava torturada pela marcha incessante desses bichos de um lado a outro, levando-me à loucura, pois coçar era inútil. Busquei concentração para entender a origem daquele estado lastimável e logo focalizei meu alvo. Aqueles vagabundos que pagavam barato e eu, burra, aceitava. Deviam estar contaminados, fétidos e nojentos. Que ódio eu senti! Não podia furtar-me as reflexões do meu passado. A minha profissão sempre foi bem exercida, pois a partir dos 14 anos a minha própria mãe indicou-me clientes, e assim nunca mais precisei me sustentar de outra maneira. As minhas irmãs também desempenhavam essa função, a prostituição. Que mal se podia fazer usando um órgão genital para uma profissão? Nenhum, sempre achei, mesmo que se captasse o homem na rua ou em qualquer outro lugar. Havia solteiros, casados, divorciados, viúvos, todos à nossa procura. Sempre me considerei um alento a muitos sofredores, mal amados e rejeitados. Era um trabalho muito decente. Será que eu poderia danificar relações estáveis ou casamentos? Nunca acreditei nisso, pois inexistia amor nesses contatos, mas satisfação sexual. Se alguma relação matrimonial se perdeu, jamais foi culpa minha. O meu caminho era muito simples: vender sexo. Não constituí família, pois sempre achei uma hipocrisia ter um marido ou filhos enquanto estivesse na rua caçando clientes. A minha jornada não foi formada por flores, era pesada. Eu tinha que participar do submundo onde vivia, revendendo drogas e usando-as, pois vários clientes assim pediam. Acho que me viciei em sexo e drogas. Sob qualquer aspecto, acredito estar 100% correta. Uma prostituta não tem de ir à missa nem fazer caridade. Não somos freiras, mas comerciantes. O nosso objetivo maior sempre foi ter dinheiro para suportar a velhice solitária. Ninguém gosta de meretriz velha. Um pico na veia, no entanto, qualquer um gosta. E eu aprendi a fazer isso com muito jeito. Poderia envelhecer no mercado de drogas, cada vez mais experiente. Uma colega era de uma religião cujo nome nem sei. Ela me dizia que iríamos para o inferno quando morrêssemos. Eu a ouvia, mas fingia que não. Afinal, quem gosta de saber que o seu futuro será horrível? Além de vender meu corpo, apanhei várias vezes. E quando podia, dava o troco e cortava o cara. Fugia da polícia, mas terminei presa algumas vezes.
Quem odiava o nosso trabalho eram pessoas frustradas. Os meus clientes sempre foram agradecidos, quase todos. Mantinha tudo muito limpo e sempre fui bom ouvido para as reclamações de maridos frustrados e velhos impotentes. Atendia até as mulheres que nos desejavam. Nunca ouvi de ninguém que estaria estragando o casamento delas. Parece que o sexo entre mulheres é mais aceito, sei lá. Muitas mulheres querem ser ouvidas, isto sim, algo que não conseguem com os companheiros. Ali estava eu para ouvir e ouvir, enquanto a cliente abria o seu coração, dizendo que os homens eram brutos e rudes, e somente eram gentis antes do sexo, oportunistas baratos. Em alguns poucos momentos cessava a coceira, e ela olhava bem ao redor, como se estivesse reconhecendo algo. Fechava um pouco os olhos e voltava ao passado. Fico pensando, qual a diferença do meu trabalho, ouvindo meus clientes em seus mais profundos desabafos, com o carinho que lhes dava em troca, em relação ao que podiam fazer aquelas pessoas de branco que entende de mente humana. Ah, o mundo é... Parou um instante, olhou novamente ao redor e disse: o mundo era muito complicado e cheio de preconceitos. Fui xingada de todos os nomes e meu orgulho atirado na latrina dezenas de vezes. Podia até salvar um casamento, dando bons conselhos ao cara, mas isso não contava. Também pudera. Estar nessa vida nos levava a comercializar drogas, praticar agressões e até furtar clientes em épocas difíceis. Sentindo-se cansada, lembrou ter passado toda a existência material sozinha. Viu-se solitária naquele momento e resolveu acolher aquelas ideias da sua amiga religiosa. Pensou em Deus. Abaixou a cabeça, arrependendo-se de uma trajetória tão negativa. Surgiram dois vultos diferentes do meio da névoa, pois havia brilho no seu entorno. Conforme caminhavam na sua direção, os vultos escuros fugiam assustados. Um deles aproximou-se. — Você se sente melhor? Aquela voz harmônica e suave acalentou-a. — Sim, um pouco. — Percebe quando começou a se sentir assim? — Acho que quando pensei em Deus e notei que fiz muita coisa errada na vida. — Exato. Você finalmente abriu seu coração e permitiu nova aproximação. — Quem são vocês? Somos peregrinos. Eu me chamo Caius, meu amigo é Heitor. Eu me chamo Marta. Posso lhe fazer uma pergunta? Caius acenou a cabeça afirmativamente. Estou morta, não estou? Você se encontra no plano da verdadeira vida. Já não está na crosta terrestre. Como foi que eu morri? Fique calma, tudo tem o seu tempo. Olhe aquela luz a brilhar no céu. Foi o sinal para a partida a um posto de socorro, onde Marta haveria de passar por um estágio antes de seguir a uma cidade espiritual. A sua vivência terrena foi marcante. Marta viveu desde a adolescência imersa na prostituição. Foi mal orientada pela mãe e não conheceu o pai. Os irmãos espalharam-se pelo mundo. Ela chamou a si uma carga imensa de materialismo da pior natureza, visto que se envolveu com drogas, agressões e furtos. Nunca teve religião, mas apoiava-se em alguns ensinamentos da amiga, com maior conhecimento no assunto.
Foi uma chave relevante para chamar a Deus no momento de seu arrependimento. Os seus vários equívocos haverão de ser reparados com o tempo. Gustavo. Desde cedo considerei-me bonitão. Meus pais apontavam-me aos amigos e diziam: "Olhem que lindo!" Puxar o pai ou a mãe era indiferente, pois ambos eram esculturais. Isto terminou por significar o nascimento da minha soberba e da minha vaidade precocemente. Incentivado por uma educação machista de meu pai, com a aquiescência da minha mãe, colecionei namoradas desde a infância até a fase adulta. A única pessoa em casa a ser contra o meu procedimento era a minha irmã. Mas pobre dela, não herdara a beleza natural dos nossos pais. Na adolescência de uma época saudável, sem enfermidades tão graves, dei início à minha vida sexual com uma prostituta, e quem patrocinou o programa foi o meu genitor. A partir disso, ninguém mais conseguiu me segurar, e eu passei a considerar o sexo como um instrumento de poder e controle, que, associado à minha beleza física, davam-me a glória de ser o mais belo rapaz do colégio. A minha autocrítica era mínima, basicamente inexistente. Lidava com as garotas como se fossem objetos, tratava-as bem até levá-las para a cama. Depois, na maioria das vezes, nunca mais queria nem mesmo trocar palavra com elas. Poderia ser rotulado de rude ou mesmo machista, mas isso não me impediu de ter tantas namoradas quantas eu quisesse. Terminando a faculdade, seguindo a onda dos amigos, terminei buscando uma moça para o casamento. Era um dos sonhos dos meus pais. Assim eu fiz. Casei-me com uma moça bonita e sensível. A sua delicadeza no trato era a maior referência. O que fiz? Tudo de errado que se possa imaginar em matéria de abusos no campo sexual. A traição começou na lua de mel. Enquanto ela tomava seu desejado banho de sol naquela linda praia, eu estava com outra garota, trancado num dos banheiros por perto, em relação sexual. Passamos uma semana num maravilhoso hotel praiano, e me recordo de tê-la enganado umas 4 vezes. Cheguei a contar as minhas aventuras ao meu pai, que ficava feliz, incentivando-me, pois ele também fora assim. Um garanhão, como todo homem deve ser, dizia. A minha mãe de nada sabia e a minha irmã desconfiava, mas nada podia fazer. Tivemos 2 filhos, um casal. Como pai, deixei muito a desejar, pois a parte mais importante da vida era a minha própria existência e bem-estar. O meu egoísmo vaidoso parecia incontrolável. Diante disso, cuidava do meu corpo por quase todas as horas livres do meu dia. O restante dedicava ao trabalho. Em casa não tinha tempo para nada, nem filhos, nem esposa. Comecei a formar um rol de mulheres que poderiam ceder aos meus encantos, e essa passou a ser a minha nova meta: conquistar, usar e largar. Amante fixa? Pura complicação. Então, persegui colegas de trabalho, vendedoras de lojas, garotas da academia, garçonetes, atendentes de comércio. Enfim, bastava um rabo de saia e era suficiente. A minha irmã, um dia, perguntou-me se o que eu fazia, ela sabia de algum jeito, era moralmente aceitável. Eu lhe disse: moral? Nem sei o que é isso. E dei boas risadas. Houve época na qual senti que a minha esposa passou a ter plena noção da minha vida de devassidão
sexual. E a partir daí ela se tornou mais calada e distante. A mim não causou problema algum, pois aquele era um casamento de fachada. Do modo que me cuidava, cabeleireiro semanal, spa e academia todos os dias, roupas novas semanalmente, as melhores vitaminas e nutrientes do mercado, eu iria bem longe na minha ímpar beleza. Porém, ao envelhecer, pensava, passaria por cirurgias e tudo se arranjaria. Ao final, teria dinheiro suficiente para comprar o sexo como bem quisesse. Vivi essa longa vida ilusória bastante tempo, até o dia em que resolvi ousar demais e tive relacionamento sexual com uma colega de trabalho, na casa dela, no leito do casal, enquanto o marido viajava. Infelizmente, ele retornou mais cedo e não tive chance. Um tiro no peito encerrou minha trajetória. Não sei para onde ele foi, mas eu acabei no umbral. Passei a ser atormentado por imagens contínuas de sexo, de todos os primas e níveis. Sufocava de pavor, só de pensar o quanto estava necessitado, materialmente, do relacionamento sexual, e não mais o tinha. Além de nem de perto voltar a sentir um orgasmo. A ansiedade transtornava-me. Sentia um calafrio constante e nem mesmo apreciava olhar para mim mesmo, pois o peito vivia sangrando, ao mesmo tempo que minha aparência se transformou para pior. Caí, fui derrubado, derrotado. Gustavo nasceu em berço de ouro. A sua prova consistia em lidar com a beleza física invulgar e ao mesmo tempo com a riqueza material. Não conseguiu vencer nenhum nem outro. Deixou-se tomar pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo. Vivia desde cedo para si mesmo. Utilizava o amor somente pelo seu lado físico, em atitude nitidamente materialista. O sexo foi sua queda. Embora assassinado, terminou num umbral nebuloso. Emily. Sou uma viciada em sexo. Em termos mundanos, quando estava encarnado, era considerada devassa, para dizer o mínimo. Mas não era uma prostituta, nunca vendi meu corpo, tudo era prazer. Aliás, nem consigo compreender o motivo pelo qual fui lançada a este antro de perdidos. Sou uma mulher de família. Tive berço de alta estirpe, amigos de cultura inestimável. Papai era um descendente de família real e mamãe de família nobre. Nunca entendi a razão pela qual tantos chamamentos me eram feitos no tocante às minhas vontades sexuais. Elas são minhas, um assunto particular, íntimo, protegido pelas leis do meu país. Desde adolescente, adorava iniciar os meninos às práticas sexuais. Gostava também de fazer o mesmo com as meninas. E daí? Por que o preconceito? Todos podem curtir o sexo livremente, sem qualquer amarras, pois o mundo livre e democrático assim permite. Houve um problema. Casei-me. Nesse enlace surgiu aquilo que se chama fidelidade. Nem sei porquê, mas era real. Participei de um evento maravilhoso, pois meus pais patrocinaram um casamento impressionante. Repleto de formosuras, guloseimas, bebidas, decorações, enfim, um castelo de fadas à minha disposição. Meu noivo era um desses descendentes de famílias boas. Se eu o amava, do mesmo jeito que amava o sexo,
Nada mais, nada menos. Durante a festa de casamento, mantive relacionamento íntimo com meu primo e nem me dei conta de qualquer erro, afinal, estava em família. O sexo não pode ser transformado em prisão ao ser humano. Não é simples. Contatos sexuais são notoriamente benéficos à saúde e eu sempre me valia disso para viver a minha vida. Quem denominou o que vem a ser traição? Quem a designou como falta ou pecado? Por quê? Não compreendo e não aceito. Nunca aceitei. Observo-me em zona enegrecida, volteada de parceiros sexuais com os quais, infelizmente, não consigo finalizar o ato. Sempre norteei minha existência em patamar principal pelo prazer. Agora vejo-me lançada no lamaçal de emoções e sentimentos nos quais há absoluta esterilidade. Vinculo-me sexualmente a seres masculinos e femininos, mas não atinjo o ápice. Ao contrário, sinto-me presa ao sexo sem ter o benefício. Paira o ódio em minha mente por me sentir manietada, coibida, impedida, sim, de ter prazeres carnais positivos. Alguns me alertaram que já não sou mais do plano material, logo não terei nunca mais esses prazeres. Como acatar esse propósito frio e insensível, visto que o ser humano nasceu para o sexo? Não confio mais em nada. Vivo arredia com um ódio em meu coração. Sim, odeio quem quer que seja o responsável pela minha atual vivência. Nada fiz por merecer esse tratamento cruel de ser privada dos prazeres sexuais e arrastar-me de modo solitário pela escuridão. Não me conformo e nunca o farei. Emily era filha de nobres ingleses e foi mal orientada pelos pais, em face da ausência de regras, distanciamento amoroso e imposição de limites. A sua prova era justamente vencer a ninfomania, que em vida passada já tinha levado a trágicas consequências. Obteve, porque assim pediu, a oportunidade de reencarnar em família ajustada, para vencer esse desvio comportamental sério. Assim foi feito. Seus pais eram presentes, assim como os irmãos, mas cultivavam a frieza de costumes, delegando a serviçais o trabalho tão relevante de educar os filhos. Eis que sua jornada não poderia ser perfeita, pois a ninguém é dado o caminho ideal, livre de obstáculos, para vencer etapas e progredir espiritualmente. Reencarnar significa, por si só, reviver várias diatribes em relação à sua própria jornada. O estágio na crosta terrena não trouxe a Emily a superação aguardada, e ela passou a existência insistindo no mesmo mal que a vitimou anteriormente. Seus pais têm culpa parcial nesse comportamento, visto que poderiam, com amor e proximidade, ter evitado vários momentos de queda da filha. Não cabe julgá-los, pois cada um haverá de quitar a sua dívida a seu modo. Emily é um caso de reencarnação sucessiva pelo mesmo mal, fracassada por completo. Ela não possui nível vibratório compatível com a vida em colônia espiritual, devendo expiar seus erros em regiões umbralinas para depois ser acolhida, como todos os espíritos errantes um dia o são. Habita atualmente o umbral nebuloso.